Bom, tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. Desculpem um pouco a voz, que eu estou voltando de uma gripe. A ideia desse bate-papo é justamente desmistificar que é possível fazer grana, ganhar dinheiro, começando do zero ou somente com uma ideia, que é uma característica comum às pessoas que vivem em comunidade, periferia e favelas no nosso Brasil e de outros países da América Latina e no mundo inteiro. Tirar leite de pedra é um ditado brasileiro aí um dito brasileiro que expressa que mesmo com dificuldade é possível sim tirar fruto ou tirar leite ou tirar algo de um lugar tão improvável que seria tirar de uma pedra. Então, essa analogia se faz porque, por exemplo, o cara que nasceu num lugar tão complexo, difícil e sendo chulo, que nasceu num lugar que muita gente fala nasceu na merda, nasceu num lugar que só tem lixo, que só tem problema, que o poder público não assiste, não ajuda, é uma forma de pensar que mesmo com todas essas dificuldades, uma pessoa conseguir sair dali, se levantar, trabalhar, estudar e gerar sua própria renda, é um cara que tira leite de pedra. Então, com esse intuito, eu desenvolvi esse tema para falar um pouquinho para vocês sobre o que é besouro, tudo bem? Sobre o que é besouro e sobre o trabalho que a gente realiza, que eu comecei a realizar junto a comunidades em todo o Brasil, na Argentina e agora em outros 11 países desse mundo. Eu sempre quis ser como a grande maioria dos meninos de comunidade, sempre quis ser um jogador de futebol. Comecei como jogador de futebol no Grêmio, sou gaúcho, de Porto Alegre, e sempre quis ser um jogador de futebol. No momento em que eu vi que não era o caminho por diversas dificuldades, eu resolvi empreender para tentar contribuir com as dificuldades da minha casa e poder gerar a minha própria renda e, digamos que, começar a criar minha vida ativa econômica, onde eu consegui me soltar dos meus pais e poder mudar um pouquinho a minha vida. Com 14 anos eu comecei a empreender vendendo crepe, aqueles crepes do palito, da maquininha, não é o crepe francês. E eu comprei uma máquina, dei um cheque sem fundo para 30 dias, expliquei para o rapaz da loja que eu não tinha dinheiro, que aquele cheque era da minha avó, mas que em 30 dias eu devolveria, eu colocaria o dinheiro ali e ele poderia descontar o cheque. E foi o que ele fez, ele aceitou. Eu comprei essa máquina de crepe e a convite de um amigo eu fui vender crepe no contraturno. Eu estudava de manhã e trabalhava com esse crepe à tarde. E coloquei o crepe à venda numa escola particular, eu estudava numa escola pública. Dessa escola nós chegamos em 8 escolas, eu coloquei amigos para me ajudar, cada um cuidava de uma unidade. E aí com 14 anos, há 20 e alguns anos atrás, o modelo de franchising ou de franquia, que não existia ainda no Brasil, chegou de uma forma inesperada, que era para ganhar minha grana e fazer com que os meus amigos também ganhassem dinheiro, de uma forma controlada, com padrão de produção, com padrão de preço, de cardápio, e que gerou muitos frutos, não só econômicos, quanto sociais, no momento que eu consegui desenvolver também a vida econômica dos meus amigos. Só que eu não entendia isso que eu estou falando para vocês hoje. Isso eu fazia de forma empírica, pensando em ganhar minha grana e comprar um carrinho de controle remoto a gasolina, que era um primeiro sonho que eu tive físico, de um material. Do carrinho de controle remoto, o sonho era uma bicicleta, que hoje em qualquer rua tu pega aí por R$5, tu anda de bicicleta alugada. Na época uma bicicleta era caríssimo. Comprei a primeira bicicleta, da primeira bicicleta a primeira moto, a segunda moto, o primeiro carro, que foi um Chevette caminhonete. Junto com isso eu tinha uma banda
Eu era um cantor. Eu gostaria que vocês sugerissem que ritmo eu cantava nessa banda, por favor. Heavy metal, não. Sertanejo, não. Hã? Axé, não. Baião. Reggae, não. Exalta samba, não. Rock, não. Ninguém acertou. Jazz, não. Acertou. Eu era cantor de funk. Eu tinha uma banda que se chamava Os Filés. E cantando funk eu ganhava também mais um dinheirinho, né? Vendia crepe, de noite eu cantava e ganhava mais um dinheirinho. Então seria improvável que um cara que nasceu e estudou numa comunidade da Zona Sul de Porto Alegre, que vendia crepe numa escola, pudesse ser mais do que isso. Mas que já estava bom para aquela época. Mas foi possível, porque essas escolas que a gente vendia crepe, fizeram com que eu me desse conta que o relacionamento, que é o que a gente faz através das redes hoje, vocês estão aqui hoje também por causa disso, pode transformar a vida de qualquer pessoa de forma prática e rápida. As pessoas que deixaram com que eu vendesse crepe dentro das escolas, me convidaram para organizar festas entre essas escolas. Da primeira festa que eu organizei entre essas escolas, fui convidado a organizar outras festas. Dessas várias festas eu comecei a ganhar muito dinheiro, parei de vender o crepe, porque eu estava ganhando mais dinheiro fazendo festa, e comecei a organizar festa de formatura dessas escolas. E aí quem já se formou aí sabe que fazer uma formatura é caro. E eu ganhava essa grana por fazer formatura. No primeiro ano de vendas de formatura, nós fizemos 9 eventos de formatura. No segundo ano, 29. No terceiro ano, 42. No outro ano, 72. No outro ano, 84. E assim por diante durante 10 anos da minha vida. Com 20 anos, eu enxerguei meu primeiro milhão. E com 24, eu quebrei e fiquei devendo quase 1 milhão para o banco. E aí dever 1 milhão para o banco é como se devesse 4. E aí dá vontade de chorar, tu parece que vai morrer, tu não quer mais saber do negócio. E com muita dificuldade eu paguei essa dívida. Fui morar no Rio de Janeiro, eu sou de Porto Alegre, fui morar no Rio a trabalho, expandindo a produtora para outros lugares, inclusive para o Rio de Janeiro. E me deparei com a realidade das favelas cariocas, da Baixada Fluminense, que era muito aquém, muito diferente do que eu imaginava, do que é a realidade das comunidades gaúchas. A pobreza é extrema, as pessoas vivem no meio do lixo, e isso me incomodou muito, me deixou pensativo do que eu poderia fazer com pessoas que nasceram em lugares parecidos com o meu, nesse caso, inclusive, mais difíceis que o meu, poderiam chegar pelo menos onde eu cheguei, que é terminar uma faculdade, ingressar na faculdade e terminar uma faculdade. Terminando isso, 3 anos de Rio de Janeiro, eu peguei uma van em direção à Barra, e a van cortava a Rocinha, por dentro da Rocinha. Eu não conhecia a Rocinha por dentro, tinha medo. Eu acho que quem não conhece deve pensar que é um lugar muito perigoso. E traficantes pararam essa van e revistaram a van toda para poder deixar a van entrar dentro da Rocinha. Eu estava dentro da van, fiquei apavorado, vi aquelas metralhadoras, algo que eu nunca tinha visto. E fiquei, além de impressionado com o tráfico e com esse armamento pesado, cerca de 500 metros depois disso, dentro da comunidade, eu vi uma Casas Bahia lotada com fila, vi um Banco Itaú lotado, vi lanchonetes, vi bares, vi restaurantes, tudo com fila, lotérica com fila, o banco, caixa com fila, e eu, no meio disso, cachorro, gato, bicicleta, moto, lixo, fio para tudo que é lado, viatura da polícia, viatura do tráfico com arma para fora, todo mundo no mesmo lugar. E eu fiquei perguntando, cara, como é que pode estar todo mundo junto? Quantas pessoas vivem aqui? Que grana tem aqui dentro? E aí eu resolvi estudar sobre isso. Estava terminando meu trabalho no Rio. E fiz um mestrado
porque eu também queria lecionar, sempre tive esse sonho. Fiz um mestrado para entender a realidade dos micro e pequenos empreendedores da maior favela do Brasil e maior favela da Argentina, que é a Vigia 31. Fiz um mestrado na Argentina, e desse mestrado eu entendi que as pessoas, mesmo sem sequer ter estudado, passado pelo colégio, terminado o ensino fundamental ou o médio, estavam faturando cerca de 150 mil reais por mês, 200 mil reais por mês, 300 mil reais por mês, vendendo cachorro quente, vendendo pizza, arrumando ar-condicionado, faturam 50 mil por mês. Porque quem tem ar-condicionado em casa aqui sabe quanto custa para arrumar um ar-condicionado ou instalar um ar-condicionado. Imagina, multiplica 10 instalações por dia vezes 30 dias. Estou falando aí de 500 reais, vezes 10, 5 mil, vezes 30, 150 mil reais. Instalando ar-condicionado. Ah, é feio instalar ar-condicionado? Feio é roubar, feio é matar, feio é pedir dinheiro na rua. Instalar ar-condicionado não tem nada de feio. Juntar lixo e vender o lixo não tem nada de feio. E aí eu comecei a entender que esses caras conseguiam ganhar grana da pedra, tirar leite de pedra, fazer grana de uma coisa que ninguém imagina, que é de um conhecimento que os caras aprenderam no Google, aprenderam no YouTube. Tem gente que aprende a programar no YouTube, nas redes. Tem gente que aprende a fazer barba pelo YouTube. Eu tenho alunos que fizeram. Aprenderam no YouTube, começaram a cortar, fazer a barba, ganhar um dinheirinho, fizeram um curso pago e começaram a se desenvolver. Então é possível sim tirar dinheiro, grana, gerar receita de onde não se imagina. E entendendo o que esses caras faziam, eu escrevi um livro que se chama A Riqueza das Favelas, que foi minha primeira obra, que faz o retrato, onde diz por que e como esses caras conseguem ganhar essa grana nessas duas maiores comunidades do Brasil e da Argentina. Entendendo isso, eu comecei a aprofundar. Cara, como é que o cara ganha 300 pau por mês? Eu trabalho que nem um louco, fiz pós-graduação, graduação, mestrado e ganho 5. Tem alguma coisa errada, eu estou ficando louco. Aí eu fui entender que, sabe quantas pessoas moram em favelas e comunidades do mundo? 4 bilhões de pessoas. Da classe C para baixo, no Brasil, nós temos 88% dos brasileiros. E quem trabalha para a base da pirâmide? Quem trabalha para o pobre no Brasil? Quando a gente pensa em abrir algum negócio, a gente pensa em vender para quem? Para quem tem grana. Estou errado? Vou abrir uma barbearia, eu vou abrir aonde? No shopping. Eu vou montar um restaurante, eu vou montar onde? Numa boa avenida. Eu vou criar um aplicativo, eu vou cobrar por ele e vou vender para quem? Para quem tem bons smartphones. Mas o pobre não tem bons smartphones. Ele não consegue baixar muito aplicativo e ver muito filme porque ele não tem banda larga para isso, não tem o 4G. Ele tem um chip pré-pago. Quem é que está pensando num produto ou num serviço para atender esse cara? Ninguém. E esse cara tem dinheiro? Talvez um salário mínimo. 4 bilhões de pessoas vezes R$1.000, 4 trilhões, o dobro, sei lá. Por que ninguém aqui quer pegar esse dinheiro? É feio pegar esse dinheiro? Não, o cara quer consumir. A gente vive num mundo capitalista, ele precisa receber, trabalhar, receber e comprar. Senão ele não se alimenta, senão ele não troca de roupa, senão ele não estuda, senão ele não baixa o aplicativo, senão ele não pode pagar pela campus. E aí só que ele só vai poder ter grana se ele trabalhar. E o que faz esse cara? Se o cara não terminou o colégio, o que ele pode fazer no mercado de trabalho? Ele vai lá e bate na porta para pedir um estágio e ele saiu do colégio, ele evadiu do colégio. Vocês acham que ele vai arrumar emprego? Alguém acha? Se ele não terminou a graduação,
a chance dele passar num concurso público. Passou dos 18 anos, o exército, nem que ele queira. O que esse cara vai fazer? Vai ser um jogador de futebol. Quantos Neymar existem? Meu tempo, quantos Romário, quantos Bebeto, quantos Pelés. Então tá, de 1 milhão vai ter um jogador de futebol, ótimo. E o resto? Não tem outro jeito, pessoal. Hoje a gente tem... Cadê os números? A gente tem 12 milhões de desempregados no Brasil. E a gente quer que um cara que não tem ensino básico, ensino médio, graduação, pós-graduação, arrume emprego. O que a gente tem na cabeça? O que o poder público tem na cabeça? E por que não a iniciativa privada? O que a iniciativa privada está fazendo para ajudar esses caras? E aí, eu passando desse momento da Rocinha, voltando lá para a história da Rocinha, fiz esse estudo, voltei para minha cidade, lancei aquele livro, fui convidado a dar algumas palestras por causa desse livro, e pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, tem outros Vinícius lá dentro, tem outras pessoas que podem gerar receita, que seja vendendo um espetinho de churrasquinho na esquina, ou outros caras que vão virar programadores que aprenderam pela internet a programar e vão virar gênios, e gerar emprego, e gerar dinheiro, e fazer a economia girar no país. Se tem 4 bilhões de pessoas lá, deve ter 1 milhão de cara bom lá dentro. Talvez 1 bilhão de cara lá dentro bom. Mas o que a gente está fazendo para conhecer esses caras, para empurrar esses caras? E aí surgiu o negócio, podemos dizer que é um negócio social, a Besouro, Agência de Fomento Social, que é quem consegue, através de pequenas turmas de consultoria, são 25 alunos por vez, através de uma metodologia, que a gente ajuda os que nós chamamos de pré-MEIs. Pré-MEI é aquele cara que está entre abrir um negócio, já está começando a vender uma quentinha, vendendo um docinho, vendendo um sanduíche, vendendo um refrigerante na frente do estádio, cerveja, caipirinha na frente da festa. E lá na frente pode ser um distribuidor de bebida, pode ser um padeiro, pode ter uma confeitaria, pode montar uma startup de fornecimento de comida delivery. Não sei o que pode surgir desses caras. Eu só sei que se esse cara não for empurrado, ou ele vai para o tráfico, ou ele vai pedir comida na rua. Ou vai roubar a gente. Então, isso mexeu muito comigo, eu pensei, cara, preciso fazer alguma coisa. E aí reuni turmas na Argentina, no Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, com 25 pessoas dentro de uma sala, e comecei a ajudar esses caras a montarem seus negócios. Durante uma semana eu fazia uma bateria de um turno, porque eu trabalhava no outro turno, para ajudar esses caras a montar os negócios deles. Testando, eu montei uma metodologia que em 5 dias, qualquer pessoa, sem dinheiro nenhum, consegue começar um negócio. Só tendo uma ideia. Ah, é impossível. Não, não é impossível. Tem casos de cara que fez um técnico em mecânica, montou uma máquina que faz propietileno com resíduos de sacolas de sacos de lixo. Quanto que ele precisa para isso? Ele juntou peças usadas e fez a máquina. O lixo vem da rua. O outro faz sabão com óleo descartado pelos bares. E ele vende o sabão na própria comunidade que ele compra ou ganha esses óleos dos bares, lá no Morro do Cantagalo. Tem caso do cara que aprendeu a fazer barba e fazer desenho na cabeça e tal, no corte de cabelo, no YouTube. E começou a vender isso por R$10 por corte, R$15 por corte, R$5 por corte. E hoje tem uma franquia, inclusive começou no Rio Grande do Sul, agora tem em Santa Catarina. E ele começou sem R$1.
Pegou a máquina usada dele e começou a cortar cabelo, raspar cabelo, cobrando R$5. Hoje ele cobra 25. O que ele precisou? Acordar às 5 da manhã todo dia e dormir às 1 da manhã, 2 todo dia. Ah, é cansativo. Ah, eu não vou aguentar. Não tem mágica. Tem que trabalhar muito. A não ser que a imagem que o poder público às vezes impõe seja essa. Isso aqui é um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul essa semana, onde uma ambulante sofreu de violência, inclusive, porque ela era uma ambulante, sem licença e tal. Vocês preferem ver essa pessoa vendendo sem licença, que pode prejudicar, claro, o mercado formal, pode deixar de contribuir com o imposto, mas preferem ver ela deixando de fazer tudo isso ou roubando na esquina? Ou pedindo comida na esquina? Ou morrendo literalmente de fome ou de frio lá no Rio Grande do Sul no inverno? Tem que pegar esse cara e ajudar esse cara a se formalizar. Pega pelo braço, cara, vamos lá, vamos trabalhar. Se tu sabe fazer é vender mercadoria paraguaia, ok, vamos ver como é que tu compra de forma legal essa mercadoria e como tu vende de forma legal. Mas vamos capacitar, educar, trabalhar, transformar a vida das pessoas e não terminar com a vida das pessoas. E isso é real, isso foi semana passada, jogar no Google aí, vocês vão ver milhões de acessos. Bom, e o que faz a Besouro então, de forma prática e efetiva? A gente cria negócios em comunidades periféricas e favelas em todo o Brasil. Ano passado a gente atuou em mais de 200 comunidades em todo o Brasil. Quem paga por isso? Empresas como Itaú, empresas como Gerdau, empresas como Souza Cruz, empresas como entidades como o Conselho Regional de Administração, poder público através de secretarias que têm um viés econômico e de desenvolvimento social, município, estado, inclusive a União. Todo mundo tem interesse de ver essas pessoas de forma diferente, de não enxergar como um problema. Imagina nós enxergarmos, vou voltar aqui, enxergarmos essas 4 bilhões de pessoas como solução, como grana, como consumo. Ah, mas ele ganha R$300 do Bolsa Família. Se ele ganha R$300 do Bolsa Família, vezes 4 bilhões, são 1.200.000.000. Girando, seja com pote de danoninho, seja com papel higiênico, seja com pastel, seja com cerveja, seja com ingresso para campo, seja com ingresso para o jogo de futebol. Eles consomem, eles compram e eles querem fazer isso. E a gente não dá oportunidade para esses caras fazerem. Como assim a gente não dá oportunidade? O cara não entende que ele pode vir aqui. Que se ele trabalhar e vender 10 pastéis por dia, em um mês ele junta dinheiro para vir para campus. Mas ele não consegue fazer esse raciocínio, ele parou na 2ª série. Ele parou na 4ª série. E ninguém explicou para ele que isso vai ser importante para mudar a vida dele. Então, de uma forma lúdica, para vocês entenderem como é aproveitar quem tem pouco dinheiro, mas tem dinheiro. Hollywood, todos nós conhecemos como a grande indústria do cinema no mundo. Porém, Bollywood, que é conhecida a indústria do cinema da Índia, produz cerca de 1.000 filmes por ano e gera uma venda de bilheteria de 3,1 bilhões de ingressos, enquanto Hollywood vende 2,9 bilhões. Ou seja, na Índia se consome e se produz mais cinema, mais filmes que em Hollywood. Na Nigéria consegue superar a Índia, na Nigéria. Ninguém sabe nada da Nigéria. Na Nigéria eles produzem 1.200 filmes ano e geram 250 milhões de portaria de ingresso por ano, com ingressos para assistir filmes na Nigéria. Isso é saber aproveitar, vendendo a R$1 o ingresso. Vocês acham que os cinemas do Brasil fossem R$1
não estaria sempre lotado e filas e mais filas? Isso não geraria um impulso para ter uma quantidade maior de filmes sendo produzida no próprio Brasil? E se produzisse mais filmes no Brasil, não ia gerar mais emprego? E se gerar mais emprego, não vai ter mais gente querendo estudar cinema? E não vai ter mais incentivo para a cultura? Não pode ser tão... não ser óbvio isso. Não pode ser que não seja óbvio. Onde é que está o problema? Sinceramente, prefiro não falar. Posso falar em off quando terminar essa conversa. Mas, cara, é nítido, simples de entender. Das pessoas que moram em comunidades do Brasil, da classe C para baixo, 4 em cada 10 adquiriu no ano passado novos computadores. 7 em cada 10, ano passado, solicitaram cartão de crédito. 70% dos imóveis comprados ano passado foram adquiridos no programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, através da Caixa Econômica Federal. Ou seja, as pessoas estão pagando pelas suas moradias, estão morando melhor, estão saindo dos seus barracos, estão ascendendo. Olha que engraçado isso aqui. Se a gente melhora o poder aquisitivo da classe média para baixo, da base da pirâmide, as pessoas deixam de consumir extrato de tomate e passam a consumir molho pronto. Mas como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Cara, é como se a gente tivesse que fazer o nosso Doritos, se a gente quisesse comer Doritos, e podia comprar pronto Doritos. Por uma diferença de centavos, talvez de R$1. Só que o cara não tem essa diferença. Não tinha essa diferença. Então, entre comprar linguiça e comprar carne, ele compra linguiça. Em vez de comprar molho, ele compra extrato. Só que a diferença é que quando a gente faz essa camada acender, gera mais faturamento para a indústria do molho. E a indústria do molho, ela gera mais emprego que a indústria do extrato. Então, se a gente faz com que o cara da classe baixa consiga consumir melhor, mais e melhor, ele automaticamente faz com que a economia gire e gere mais emprego, mais faturamento e mais impacto dentro da sua própria comunidade. Suco em pó era consumido alguns anos atrás, 289 milhões de lares. E hoje 125 mil lares já podem consumir suco de latinha, que é menos pior que o suco em pó. Menos pior. Essa é a realidade da economia dos micronegócios no Brasil. Os micro e pequenos negócios representam quase 100% dos negócios que existem. E até 2022, serão 17,7 milhões de micro e pequenas empresas no nosso país, representando 27% do PIB nacional. A gente está falando de um impacto de 1/3 do que é gerado no país, é gerado por causa daquele cara que está lá na frente fazendo Uber. Aquele cara que está lá na frente vendendo latinha de refrigerante. Por que ninguém faz nada para aquele cara ser melhor? Ele vender mais latinha, para ele se aperfeiçoar, ele transformar a latinha da frente da campus numa distribuidora de latinha. Por que ninguém pensa em fazer esse cara ser melhor? Porque esse cara sendo melhor, tudo isso aqui melhora. É um movimento cíclico. Bom, voltando a Besouro, então, através da metodologia que foi desenvolvida por mim há 7 anos atrás, a gente monta negócios em 5 dias, dentro de comunidades, em equipamentos, na maioria das vezes, públicos, ou de ONGs parceiras, onde a gente senta com 25 caras da comunidade que querem montar um negócio, não interessa qual é. E a gente sai em 5 dias com um negócio montado no papel, e durante 3 meses, a gente acompanha esses caras, semana por semana, de forma técnica e de forma motivacional também, para que ele não desista de montar o negócio dele. Então, a gente garante, e isso já acontece, que 70% de quem entra dentro de uma sala de aula nossa, sai com o negócio pronto e começa a ganhar dinheiro em até 3 meses.
Hoje a gente atua em 176 municípios do Brasil, está em 11 países, já atendemos 4.800 alunos que se transformaram em 3.750 negócios, representando 78% de conversão de aluno para empreendedor. Isso tudo, olha o impacto. Montar 3.750 pequeníssimos negócios em comunidades no Brasil representam 121 milhões de faturamento em um ano. E esse faturamento vai para onde? Se o cara trabalha dentro da comunidade. Vai para a comunidade. Então o dinheiro que o cara recebe trabalhando sei lá, na Casas Bahia, lá no centro, o vendedor da Casas Bahia que ganha R$2.000 por mês, ele pega os R$2.000, vai para casa, e ao invés dele fazer compra no mercado lá do asfalto, ele compra no morro. E aí o cara do morro, dono do mercadinho, que recebeu daqueles R$2.000 do cara da Casas Bahia, ele pegou, saiu do mercadinho quando fechou e sentou no bar, no boteco do morro, e tomou uma Skol do cara do boteco. E o cara do boteco pegou o dinheiro da Skol e saiu do trabalho dele e comeu um espetinho do cara que fez o curso com a gente. E o cara do espetinho voltou pro cara do mercado, comprou leite para dar pro filho dele no outro dia de manhã. E o dinheiro ficou assim, ó, girando ali dentro. Onde tem dinheiro tem o quê? Riqueza. Onde tem riqueza tem o quê? Menos violência, menos problema de saúde. Tem pessoas mais felizes, menos transtornos mentais. Tem menos pessoas vinculadas ao tráfico, pessoas saindo do problema. Famílias, crianças desnutridas se nutrindo. O que a gente economiza falando disso? No presídio, no SUS, na educação. Quanto vale isso tudo que a gente falou? Um empurrão do cara. Só empurrar o cara. Tem como. Geração de renda aí, renda efetiva em um ano, fechando janeiro desse ano, foi de 60 milhões por os 3.700 negócios abertos até hoje. A renda média dos alunos é de R$300. Quando entram no curso, quando eles saem, vira R$1.350. É um aumento astronômico de 400% de acúmulo de renda. Isso tudo se transformou numa linda história, num livro que eu trouxe aqui, para entregar para a pergunta que eu achar mais bem formulada, que eu quero dar autografado, que é o Canvas das Favelas, é uma forma carinhosa de chamar essa metodologia. E nesse livro, que é bilíngue, ele está em espanhol e português, ele fala de 100 negócios de sucesso que começaram através dessa metodologia dentro de periferias e favelas do Brasil. Aqui alguns casos, uma ex-moradora de rua, do cara que eu comentei que recolhe óleo de mercados e botecos do Cantagalo, faz sabão e vende. O pessoal que trabalha com pedagogia em material reciclado. Pessoal que desenha e transforma isso em como é que chama? Serigrafia. Esse é um amigo que se tornou um amigo pessoal, que inclusive já foi preso, ex-apenado do sistema prisional no Rio Grande do Sul, e hoje é professor da Besouro, formado técnico em administração. Ele dá aula para pessoas que passaram por situações parecidas com a dele, e hoje é empreendedor, tem 3 usinas de reciclagem, ganha o dinheiro dele, ajuda na casa dele, hoje tem um filho lindo, e é um exemplo de besouro que está voando hoje no Rio Grande do Sul. Aqui algumas das marcas que a gente já desenvolveu. Todos esses negócios a gente desenvolve a marca de cada aluno, então todo aluno sai com uma identidade visual do curso. Ele já posta nas redes sociais que já existe o negócio dele, então em uma semana o negócio já existe, inclusive com marca, com criação de redes, com criação do site. Ele sai com tudo montado, um negócio pronto para começar na semana seguinte. E aqui alguns dos nossos clientes e parceiros que financiam e fazem com que esses cursos aconteçam e que a gente possa contribuir com uma mudança, uma transformação social a partir do empreendedorismo. É isso, pessoal.
Muito obrigado pela atenção de vocês. É uma honra estar aqui fazendo parte desse evento. Obrigado aos que puderam vir, quiseram vir participar. Desculpem a voz aí, eu estou saindo de uma gripe, mas espero que tenha contribuído um pouquinho para abrir a cabeça, mudar um pouquinho o mindset de vocês. A gente não vive sozinho nesse planeta, a gente precisa, quanto mais todos nós nos ajudarmos, mais fácil, mais leve e melhor vai ser de viver em São Paulo e em qualquer lugar desse mundo. Mas o Brasil em especial é o país que a gente mora, a gente deveria e deve ter um carinho especial. Então cuidar do próximo, cuidar daquele cara que está ali na rua, ajudando ele a ganhar o próprio dinheiro, contratando esse cara para prestar serviço para ti, é uma forma de mudar um pouquinho a realidade do nosso país. E isso que me faz acordar todos os dias e dormir feliz fazendo o que eu faço, que é dando aula e ajudando essa galera a abrir seu próprio negócio. Obrigado, pessoal. Gostaria de perguntas. Tem uma... Levantou lá, depois aqui, pode ser? Vê um... Oi, microfone ali. Ali, vai vir perguntas. Se quiser fazer um... Meu nome é Edmar. Queria saber se já te chamaram de socialista hoje. Não. Porque eu quero parabenizar, assim, porque é impossível, né, para a cabeça de muita gente, o capitalismo existir nesses lugares, né, assim, né? E quando você quer ajudar, você é chamado de socialista, né? Você é taxado disso. Eu peguei a palestra pela metade, mas eu achei brilhante o projeto. E eu queria saber, assim, nesse contato que você tem com o pessoal, o que faz com que a maioria pense que é uma minoria? Assim, o que é o fator-chave assim, que vocês têm que fazer, assim, tem que virar essa chave? Ótima pergunta, ótimo. Nós temos um problema crônico, que é o seguinte. Quando vocês ligam a televisão, eu imagino que vocês não vejam toda a televisão, assim como eu, mas abriu a primeira página do Google, do Yahoo, do Notícias. Vocês enxergam uma notícia negativa ou uma notícia positiva? Qualquer que seja a notícia. Negativa na maioria das vezes, correto? Quando aparece uma notícia positiva, na maioria das vezes, é com algum grande empresário, uma grande empresa, ou um ator, ou alguma pessoa com notoriedade, ou uma pessoa que nasceu em Paraisópolis e vende espetinho na esquina. Um grande empresário, um ator global, etc. Como é que a gente vai fazer com que um cara que mora lá no buraco de Paraisópolis acha que ele é capaz de ser melhor do que ele já é, se ele só enxerga casos de sucesso que não tem nada a ver com ele? Então assim, eu só achei que eu podia ser jogador de futebol, porque no meu bairro e na minha escola estudou o Ronaldinho Gaúcho. Então eu olhava e pensava, eu posso ser, porque se esse cara conseguiu, eu também posso. Por que muitos meninos começaram a entrar para essa área do luta livre, fugiu o nome agora, PFC. Ver PFC, querer lutar, fazer Muay Thai, fazer jiu-jitsu, etc. Teve uma ascensão, agora diminuiu a febre. Porque começou a aparecer o Verdun e os caras de comunidade que começaram a dar certo. Por que o Pelé sempre foi referência? Porque o Pelé veio de uma comunidade e deu certo. Faltam referências. Enquanto nós que estamos aqui, não ajudar a compartilhar casos todo dia e fazer com que a grande mídia nos ajude a vender isso, a propagar isso, nem eu vou acreditar que é possível isso aqui ser mundial. Eu só acredito porque eu olho para o mundo e penso, cara, uma hora alguém vai ver. Eu vou falar uma coisa para vocês. Já foi. O nome da metodologia é By Necessity. Podem rir da minha cara, mas quando eu criei ela, eu botei o nome em inglês, porque eu pensei, com a minha cabecinha de 27, 6. Se for em inglês, vai que alguém leia algum dia, vai achar que é importada, então é bom. Não é brasileira. Não,
Não está em português, é bom. Só que o conteúdo todo estava em português. Mas pelo menos alguém por googlasse lá e achasse no Google, pelo menos ia entrar na minha página e ia ver que é uma metodologia feita por brasileiro. Mas ia ler, porque estava em inglês. Porque nós mesmos temos um preconceito com a gente mesmo. O que é produzido aqui, o que sai daqui. Então é um problema que, se eu visse vários autores, vários conhecimentos trocados por brasileiros com o exterior, que dão certo, talvez até eu me empolgasse mais de dar certo. Então, se eu não olhar para outras referências, eu sempre vou achar que não vai dar certo. Então a gente tem que buscar referências. Infelizmente, a comunidade, a periferia não tem referência. A grande referência é o traficante do PCC. É o cara que ficou milionário assaltando o banco. É o cara que vende X trouxinha de cocaína na esquina da escola tal, da faculdade tal. Essa é a referência pro cara. E eu vou dizer o que pro cara, se eu não consigo entregar outra referência para ele? Eu tenho que discordar, tenho que dizer que está errado, mas eu não sei que outra referência dá para ele. Aí eu tenho que cavocar nomes, procurar na internet, até achar um nome que tenha a ver com a profissão que o cara quer ser. Porque se eu achar um nome que deu certo, e o cara estudou na melhor escola de São Paulo, fez a melhor faculdade de São Paulo, a família tinha grana, o cara vai falar para mim, cara, isso aí não é para mim, irmão. Tá de sacanagem. E eu vou ter que ficar quieto. Que não quer dizer que não é para ele, mas é difícil confrontar. Eu estudei escola pública. E consegui, eu aprendi espanhol falando. Não fiz curso nenhum. Foi ouvindo e falando, errando, falando. Aprendi inglês igual. Fui para fora e fiquei ouvindo, falando. Porque eu não tinha grana para pagar um curso de inglês caro, bom. Fazer intercâmbio na gringa, ficar 1 ano, 2, 3. Que bom para quem pode. E é ótimo. Tomara que todo mundo que faça aproveite. Mas quem não tem condição, como é que eu vou dizer para esse cara que esse cara vai ser melhor que o outro? É muito difícil. Então, se não aparecer a história do Vinícius, de outros caras que conseguiram ascender, infelizmente, a chance da gente fazer com essa galera acorde é muito difícil. Muito difícil. Mas difícil não quer dizer impossível. E nós não vamos desistir. Vai dar certo. Vai demorar, mas vai dar certo. Opa. Gostaríamos de agradecer aqui a presença do nosso querido palestrante Vinícius Lima. Devido ao tempo estar um pouco apertado, a gente tem que encerrar o período de perguntas, mas acredito que você pode ficar disponível para conversar com o pessoal, trocar essa ideia. Beleza. Né? E agora a gente vai ter uma palestra sobre um projeto, né, da área de aeroespacial, que vai falar um pouco sobre essas questões de construção de foguetes com o nosso querido Jonas De Grave. Valeu.